Acha que ele pegou pesado, professor Marco? Qual é o tom na sua análise dessa fala do Davi Alcolumbre? Mostra realmente que a crise está escancarada? Eu acho que tem uma crise escancarada, não tenha dúvida nenhuma. Se você olhar nas últimas 24 horas, no Google, 5 mil pesquisas assim, sobre esse assunto, esse tema é um tema quente. Vou te dar um número, no fim de semana a gente mediu o crescimento desse tema na semana passada, né? Foram mais de 105 posts, 1,5 milhão de interações. Então, 30% diretamente relacionado a essa batina. Então, quando a gente olha esse quadro, e eu vou dizer, essa situação, que é uma situação muito personalizada do Alcolumbre, e eu concordo com o Josias, ele caiu, o Alcolumbre por si, caiu num enquadramento muito negativo frente à opinião pública, porque parece uma situação personalizada dele, uma questão dele, não uma questão da institucionalidade. E aí é um problema, porque aí ele se fragiliza. Essa reação que ele está tendo é uma reação que ele está sentindo que, na opinião pública, o enquadramento dele está reverberando de uma forma negativa para ele próprio. Então ele está tensionando a situação, mas é uma situação muito difícil. Por quê? O Messias ele tem qualificações, ele teve na consultoria do Senado, teve na consultoria do Banco Central, ele tem doutorado, ele foi o ministro da AGU que criou. Eu achei curioso, hoje vi um professor de uma outra instituição comentando, ele vai politizar o STF. Peraí, existe uma judicialização da política, em primeiro lugar, que não é um fato novo, tem 30 anos esse processo vai se acirrando, a gente sabe disso, enfim, os fatos mostram por si o que isso significa e a necessidade do STF, inclusive, ter interferido na defesa da democracia, esse é um ponto importante. Aí citou que o ministro Josias Messias criou uma Procuradoria da Democracia. Bom, quando ele cria uma Procuradoria da Democracia dentro da AGU, ele está respondendo diretamente à questão, por exemplo, das plataformas, a questão da ameaça à democracia pelas redes sociais. A gente viu que isso tem sido crescentemente um elemento de disrupção da credibilidade do processo democrático em vários países, não só no Brasil. Se você vai em Londres hoje, você vai ver gente dormindo na rua, função do Brexit. O Brexit aconteceu basicamente pelo uso das redes sociais. Se você for analisar, voltar um pouco ao passado, no Brasil, todo um caudal antidemocrático foi criado através dali, e eu não sou nem um pouco contra as redes, é o elemento maior de estudo, mas o fato é que ter feito esse desenvolvimento da estrutura institucional da AGU, abarcando também essa questão, foi um movimento muito importante de modernização da estrutura do Estado. Então, assim, a institucionalidade tem que ser preservada. Eu não vejo como isso alteraria e politizaria o STF. Na verdade, vai qualificar o STF. Então, dito isso, voltando à questão do presidente do Senado, ele tem que recolocar a questão. O fato é que se a esquerda não está se pronunciando tanto, é que para ela está ok a indicação. E você vê que uma parte já significativa dos evangélicos vem como oportunidade de ter um segundo representante que coloque a pauta, digamos assim, conservadora do ponto de vista da religião, também, digamos assim, adequadamente endereçada no STF. Você concorda com essa pauta? Você discorda dessa pauta? Isso não importa, mas o fato é que existe um direito da bancada ter uma preferência nesse caso. Então, eu acho que é um movimento que não só tem a esquerda, mas tem uma parte, digamos assim, da direita que tradicionalmente se alinharia talvez um pouco mais a uma perspectiva bolsonarista, talvez, enfim, mais num contraditório, como indicação, uma outra indicação do presidente Lula, mas o fato que o ministro ele consegue fazer esse arco. E eu pergunto para vocês, deixo aqui uma reflexão para os nossos ouvintes, não é importante a gente ter esse arco na nossa sociedade? Não é importante pessoas que conseguem transitar de um campo ao outro e fazer esse diálogo numa situação de polarização que a gente vive? Eu acho que é bastante significativo, bastante importante, acho que é um nome interessante e, francamente falando, eu acho que o enquadramento é muito personalizado e pouco institucionalizado. Isso enfraquece o Senado como instituição. Então, eu acho que isso está errado, eu acho que não é um bom encaminhamento e eu espero que haja uma convergência e um entendimento entre o presidente do Senado, que é algo tão importante para a nação, é a casa que filtra muitas propostas que a gente sabe que vem, às vezes, necessitando de suas correções,
e converse com o presidente da República. O que não dá é, em função disso, você soltar pautas bombas, porque quem paga no final é o país. Então, por exemplo, a questão, por exemplo, dos agentes de saúde é um impacto significativo. A gente estava falando há pouco da questão do problema fiscal que o Brasil tem, e você aumenta o custo do país, resolvendo agora essa questão dos agentes de saúde. Francamente, a questão ambiental, por exemplo, derrubada de vários vetos, isso não pode estar associado à nomeação de um ministro do STF, são pautas diferentes. Então, o Brasil não pode pagar o custo de uma briga entre o executivo e o legislativo. Isso, o Brasil tem que ser preservado. Então, isso é institucionalidade, isso é pensar de forma republicana, e eu acho que esse espaço de tensionamento, se eu fosse assim, aconselhar, quem sou eu, mas se eu pudesse aconselhar o presidente do Senado respeitosamente, faria para ele fazer uma reflexão nesse assunto e tentar uma convergência com o executivo. Boa, não, e é interessante, o professor no começo estava falando sobre o monitoramento das redes, né, e o impacto que isso tem, e a visão que as pessoas estão tendo, inclusive, sobre essa situação do Davi Alcolumbre, porque ele faz um monitoramento, né, a FGV faz um monitoramento nas redes sociais sobre isso. Você acha que, no geral, na percepção das pessoas, pelo menos nas redes, Davi Alcolumbre está perdendo essa briga na sua análise? Não tenha dúvida, o enquadramento dele é muito ruim, porque personaliza a questão. Assim, qual é o argumento para realmente não querer o Messias? Isso não fica muito claro, né? Parece quase um capricho da presidência do Senado. Assim, eu acho que o presidente do Senado à toa, ele tem uma experiência política enorme, ele conhece muito bem o que faz, é um ator político assim, capacitado, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas assim, o enquadramento dele, e é aquilo que eu estava falando, hoje tudo é imagético, a narrativa conta, a imagem conta, então isso nas redes tem tido uma repercussão bastante, porque não fica exatamente claro, ainda mais quando associa uma pauta bomba. Então eu estou insatisfeito com o nome, então abro uma pauta bomba. É isso, eu não estou dizendo que é disso que se trata, mas na narrativa que circula nas redes sociais, é exatamente esse é o ponto que tem percolado na cabeça das pessoas, na cabeça do eleitor. E o Brasil ele quer soluções, ele não quer mais conflito, ele não quer pauta-bomba, ele não quer represária de um poder em relação ao outro, ele quer o entendimento. O Brasil está farto disso. O Brasil realmente é um país que está farto do conflito. Então, eu acho que isso deveria entrar, digamos assim, na avaliação conjuntural da presidência do Senado. Eu também tô farta. O que eu queria dizer que você falou Brasil, eu também tô farta. O Josias também tá farto, né, Josias? Todo mundo tá farto. Tem gente comentando aqui, vocês não colocaram a resposta da Gleisi Hoffmann. Vamos colocar a resposta dela, que ela respondeu a essa nota do Davi Alcolumbre. É muito importante a gente também ler aqui o que a Gleisi escreveu na sequência da fala do Davi Alcolumbre. Temos pelo senador o mais alto respeito e reconhecimento. Jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. Ela está usando os mesmos termos que ele usou. O governo repele tais insinuações, da mesma forma que fez o presidente do Senado em nota na data de hoje, por serem ofensivas à verdade. A ambas as instituições e aos seus dirigentes. O critério de mútuo respeito institucional presidiu a indicação pelo governo e a apreciação pelo Senado Federal de 2 dos atuais ministros do STF, né, do Procurador-Geral em 2 ocasiões e de diretores do Banco Central e agências reguladoras. Todos esses processos transcorreram com transparência e lealdade de ambas as partes, respeitadas as prerrogativas do Executivo na indicação dos nomes e do Senado Federal na apreciação dos indicados. A Gleisi não foi para cima, né? Ficou no tom, foi educada, não, Josias? E aí, qual a tua análise da resposta da Gleisi ao Davi Alcolumbre? Fabiola, nesse momento o Palácio do Planalto e a presidência do Senado estão dançando a coreografia da empulhação. Quem observa de longe fica com dificuldade para distinguir quem está enganando mais do que o outro, porque claramente os dois lados já não se respeitam, né? E o relacionamento do
do Palácio com o Alcolumbre sempre foi na base do fisiologismo e da distribuição de verba, porque é essa linguagem que o Alcolumbre entende. Aí vem a Gleisi, num linguajar contemporizador, dizendo que tem muito respeito pelo presidente do Senado. Ao contrário, hoje a relação é de absoluta desconfiança e protegendo as canelas, porque sabe que o outro vem a qualquer momento com uma rasteira, né? E na semana passada, o Alcolumbre disparou lá uma pauta fiscal bomba, aprovou a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, e ninguém quer o mal para agentes comunitários de saúde, ao contrário, é uma categoria muito benquista, deveria ser sempre valorizada. Agora, aprovou-se lá uma aposentadoria especial sem dizer de onde vem o dinheiro. E agora está o governo cogitando entrar no Supremo para recorrer contra essa decisão, que ainda depende de aprovação na Câmara, mas tem dúvida se deve fazer o movimento, porque vai desagradar o rei do Senado. E no Senado hoje reina uma monarquia conduzida pelo Alcolumbre, e nessa monarquia está reinando também a esculhambação, porque além desta aposentadoria especial, aprovou-se uma derrubada de vetos do Lula a um projeto antiambiental aprovado pelo Congresso. Isso estava já previsto que ocorreria, deveria ter ocorrido antes da COP30, mas a pedido do Palácio do Planalto adiou-se para que o vexame internacional do Brasil não fosse maior ainda do que já foi agora, com essa derrubada dos vetos. E, afora essa questão dos vetos ambientais, foram derrubados também meia dúzia de vetos do Lula à lei que criou o programa de renegociação das dívidas dos estados. Outro problema para o governo, porque são dívidas que já estão renegociadas e abriu-se a perspectiva de que os estados possam agora gastar por conta dinheiro que seria usado para pagar a dívida com a União, pode ser usado agora e abatido da dívida sempre que tiver gasto com segurança, defesa civil, saúde, recuperação de estradas. E quem é que se beneficia com essa derrubada de vetos? Os governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, que respondem por 90% das dívidas dos estados. Então você pega aí, estão os principais adversários do Lula na eleição do ano que vem. Tarcísio de Freitas, São Paulo, Romeu Zema, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, com menos chance, mas é também o governador Eduardo Leite, um pretendente oposicionista à presidência da República, e o Ronaldo Caiado, de Goiás. E fez-se essa derrubada de veto sem nenhum debate. Estava lá o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, fazendo corpo a corpo com os senadores. Então é de uma irresponsabilidade esse tipo de providência, que não orna com o Senado da República, uma casa habitada por ex-governadores, políticos mais experientes, que deveriam ter uma preocupação com o país. Isso aqui não é um golpe do Alcolumbre contra o governo. Não, está sendo golpeado o interesse público, está sendo golpeado o Tesouro Nacional, em última instância, o brasileiro, o Brasil, né? Então, um ambiente assim, Fabiola, quem conduz a esse tipo de conjuntura, e o Davi Alcolumbre está conduzindo, ele está conduzindo o Senado a esse comportamento antirrepublicano, uma pessoa assim não pode ser levada a sério. Do mesmo modo, não merece crédito quem, por questões políticas, por conveniência, como está fazendo a Gleisi Hoffmann, trata tudo como se fosse um ambiente absolutamente normal. Não, respeitamos muito o presidente do Senado. Ora, não merece respeito. As atitudes do Davi Alcolumbre não merecem o mínimo respeito. Você conversa nos bastidores, os auxiliares, os operadores políticos do governo, todos dizem que não merece respeito, todos apontam motivações subalternas para essa movimentação antirrepublicana, como disse, do Davi Alcolumbre. Então, realmente estamos assistindo, testemunhando a coreografia da empulhação. Os dois lados fingindo que respeitam um ao outro, mas, em verdade, essa é a atmosfera que estamos
verificando é de absoluta desqualificação. De parte a parte, não se pode respeitar quem não merece respeito, mas, infelizmente, a conjuntura política conduz a isso, porque o governo está sofrendo derrotas em série e não seria produtivo para a Gleisi, que é a coordenadora política do Palácio, devolver as caneladas do Alcolumbre. Então, finge-se que está tudo normal, Fabiola, e não está. Eu adoro aqui abrir para as análises dos nossos espectadores, né, da nossa plateia. A Neuza diz o seguinte: tapa com luva, parabéns, Gleisi, gostei do tom, achei bom até. Aí tem gente até falando aqui que adorou, a Vilela diz o seguinte: adorei, Josias, rei do Senado. Muito bom, rei do Senado. E muita gente comentando aqui, falando assim, é uma palhaçada, o Brasil não tem jeito mesmo, é uma vergonha, esse Congresso é lamentável e a forma como eles fazem chantagem para os interesses próprios. Tem muita gente falando aqui também que é muito triste, porque o foco agora não ficou mais no nome do Messias, né? E sim na briga política aí entre o Congresso e o governo. Bom, vamos chamar para essa conversa um tom mais jurídico da história, já que a gente vai falar sobre o Messias, né? Vem ele aqui. Não vamos falar de futebol, pelo amor de Deus, é só para falar sobre o Poder Judiciário. Ainda mais que a gente tem um carioca aqui, eu espero que ele... Você não é flamenguista, né, professor Marco? É ou não? Não, ainda bem, putz, ainda bem, não demos não corremos esse risco. Bom dia, professor Mairovich, como é que você está? Eu estou bem, apesar do futebol, que você não quer falar, mas não quero falar. Não vamos falar. Não vamos falar porque o meu Santos está ali quase caindo, quase rebaixado, também não quero falar disso. Vamos falar sobre esse assunto. Professor, a gente estava aqui com o professor Marco e o Josias nessa análise mais ampla e política sobre a indicação, né? E aí a gente vê, eu acho muito legal que eles usam, é prerrogativa do governo, é prerrogativa do Senado, é prerrogativa de quem? Como é que o senhor está vendo, do ponto de vista jurídico, isso, né? O que essa confusão, essas discussões, essas chantagens vão ajudar ou vão atrapalhar, né, no fortalecimento do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu estou vendo com muita preocupação. Quando o presidente do Senado dá as costas à Constituição, por interesse pessoal, a coisa vai muito mal, o país vai muito mal. O que está escrito na Constituição, com todas as letras, que compete ao presidente da República a indicação. E compete ao Senado a sabatina, a verificação. As coisas são separadas. Está escrito, compete ao presidente, está dentro do seu poder discricionário, de oportunidade, de conveniência, e é balizado. Tem que ser brasileiro nato, notório saber jurídico, reputação ilibada, mas a competência, a atribuição é exclusiva do presidente da República. Agora, o que está atrás? Por que o presidente do Senado está querendo impor a sua vontade? Está querendo agora dar o troco na presidência? Deve ter um motivo, e tem, né, um motivo político, que eu não vou entrar porque não é da minha área, mas que o professor Marco e o Josias sabem bem o que está por trás disso. Mas a questão é uma só. É o arbítrio, é esse ato absolutamente contra a Constituição do Davi Alcolumbre. A resposta da Gleisi, professor Marco, hoje a gente sabe que tem uma reunião agora marcada para as 11 horas da manhã, tem também essa reunião do presidente Lula com o relator da indicação do Messias. A gente sabe que Lula tem uma habilidade política muito boa. Será possível ele contornar isso? Como é que o senhor vê essa tentativa e essa entrada de Lula em campo neste momento? O que será possível fazer a partir também dessa resposta da Gleisi Hoffmann para Davi Alcolumbre? Porque isso está de forma escancarada agora ao público também. Eu queria deixar logo um abraço aqui para o professor Mairovich, admiro ele muito. Eu concordo plenamente, assim, em primeiro lugar, eu acho assim, e eu concordo também, acho que o José está correto, no seguinte sentido, chegou o momento, talvez, de haver um tom um pouco mais forte, mas eu acho que como o enquadramento já
está sendo muito negativo para o próprio presidente do Senado. O que está se fazendo é uma situação de não responder tão forte, porque ele próprio está se colocando cada vez mais numa situação ruim. Ele está, o que se chama na ciência política, ele está lock-in. Ele tomou um caminho e é difícil agora ele recuar totalmente e tomar o outro caminho. Então, na medida em que ele avança nesse caminho que ele tomou, ele está cada vez tendo um desgaste maior frente à opinião pública, pois justamente o que parece é isso, que é uma coisa totalmente personalizada, né? Em que pautas bombas acabam escorrendo, digamos, e prejudicando o país em função da nomeação que é, na verdade, uma prerrogativa do presidente da República. Então, eu acho que essa é um pouco uma situação bastante inconveniente para o presidente do Senado nesse momento. Então, como ele vai sair disso? E aí eu acho que a entrada do presidente Lula talvez possa resolver isso na medida em que gera uma discussão, talvez num nível mais alto, em que dá a oportunidade de haver algum tipo de recuo do presidente do Senado. De certo, ele ficou muito contrariado e ele queria um outro nome lá. Só que não fica muito claro por que é tão vital um outro nome, que em troca dessa contrariedade se abrem portas que prejudicam o país, como a questão dos vetos na questão ambiental, derrubada dos vetos, questão dos agentes de saúde, assim, num momento bastante inconveniente. Então, eu quero só trazer assim para os nossos ouvintes a seguinte situação. O Brasil é um país interessante, porque o Brasil, eu digo assim, não percam a esperança no Brasil. O Brasil tem condição de resolver os problemas que o Brasil tem, ele tem condição de resolver. É um país único, dos poucos no mundo que tem condição, que tem riqueza e potência para crescer e que pode resolver seus próprios problemas. Assim, não são problemas que nós não temos como fazer. Você vê mesmo a taxação do Trump, o Brasil segurou o tranco e foi em frente, até melhorou nas exportações em vários aspectos. Então, o problema, só que esses problemas internos, eles são bastante complexos, eles são históricos. Eles são, eles desafiam estruturas oligárquicas, estruturas de poder que já são esclerosadas. Então, assim, por isso que eu disse que, bom, muito bem, 26 a gente não pode esperar muito, vai ser isso daí, infelizmente, mas qual é a pauta que vai se colocar para o Brasil para 27? Por quê? O Brasil precisa, obviamente, de uma reforma política. Esse sistema como está, ele é disfuncional. Ele, inclusive, em termos de representação, ele é absolutamente distorcido. Em segundo lugar, o Brasil precisa realmente ajustar as contas públicas dele e melhorar a qualidade do gasto público. Isso é uma discussão fundamental, e aí as emendas entram também nessa pauta de discussões. Então, apesar de nossos problemas poderem ser resolvidos internamente, o que é fantástico quando a gente olha o mundo de hoje, ao mesmo tempo são problemas difíceis, porque eles mudam a estrutura, digamos assim, relativa de poder historicamente constituída no país. Mas isso vai ter que ser enfrentado. Então, essa é uma eleição muito importante, muito interessante, com dois agravantes. O primeiro, a gente vai ter, como nunca, inteligência artificial e redes sociais operando, é uma questão. E segundo, essa é uma questão que tem que ser da pauta do futuro do Brasil, porque isso lida diretamente com a estrutura fiscal do Brasil, o mundo do trabalho, arrecadação, estrutura de bem-estar. Então isso vai ter que ser melhor qualificado. Infelizmente, é uma discussão que ainda está muito distante, digamos assim, do dia a dia da política e dos nossos operadores públicos. Mas eu acho que isso pode ser melhor lidado. Agora, a postura do presidente do Senado, realmente, ela, do ponto de vista da opinião pública, está muito mal colocada.